paz, aqui é a Vanessa Ângelo e hoje é o nosso quarto dia da série Intensifique e mais uma vez Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e nos acompanhe, porque Deus tem uma palavra para você. Já acompanhe. Graça e paz, irmãos, hoje é o quarto dia da série Intensifique e Deus, pela sua bondade e misericórdia, mais uma vez ministrou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar ela, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 9. Nós vamos ler apenas um versículo. Olha o que o texto diz. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Essa é a primeira pergunta que você encontra no início da Bíblia. Deus perguntando ao homem Adão: onde estás? Quando você olha o capítulo 3, você vê um cenário de tentação e um cenário no qual a tentação leva à queda do homem. Aqui no capítulo 3 é onde o pecado entra no mundo. Quando você olha o texto, você vê o diabo através de uma serpente apresentando, fazendo perguntas, questionamentos acerca do fruto que Deus falou que não poderia comer, da árvore que não poderia tocar. E o problema não foi apenas o diabo oferecer, o problema foi Eva ceder aquilo que lhe foi oferecido. O problema não é sofrer a tentação, o problema é ceder à tentação. A gente conhece o contexto. Eva come do fruto porque ela olha o fruto, versículo 6, tem desejo de pegar, de comer, de ter o entendimento que o diabo apresentou a ela. Ela come do fruto, dá a Adão, ambos os olhos são abertos e eles percebem que estão nus e pegam folhas de figueira para se esconder. Só que o texto vai dizer que Deus desceu no jardim. Deus passeava no jardim na viração do dia. E o texto vai ser claro. O texto vai ser claro. Quando eles ouvem a voz e os passos de Deus, eles decidem se esconder. Irmãos, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus já sabia qual era o cenário, qual era a situação. Deus já sabia. Mas mesmo assim, Deus não isentou em ir ao jardim, em estar no jardim, em passear pelo jardim. Mesmo assim, Deus decidiu estar naquele ambiente, naquele lugar. Você percebe claramente que se Deus desce ao jardim, se Deus está no jardim, mesmo depois de Adão e Eva terem pecado, é porque Deus tem um interesse tão grande no homem, mesmo depois da queda, que é o próprio Deus, ó glória, que vai atrás do homem. É o próprio Deus que vai de encontro ao homem. É o próprio Deus que está procurando o homem. Quando você olha Hebreus capítulo 2, versículo 9, a Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus vai dizer que por pouco ele foi colocado em posição inferior aos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todos nós. O cenário da humanidade era cenário de pecado. O cenário dos homens, como Paulo vai dizer aos Romanos, não tinha um justo sequer. Mas mesmo assim, Deus, através do seu Filho Jesus, resolveu descer, oh glória, resolveu descer. O cenário não era bom, o cenário era de pecado, como aconteceu no Éden. O cenário era de pessoas que cederam à tentação, mas mesmo assim Jesus desceu ao ambiente do homem, desceu ao lugar onde o homem estava, mesmo na condição de pecador, ele desceu, oh glória. E eu costumo dizer que 4 coisas acontecem após a queda. Primeiro, ele desce. Desce porque está interessado em alguém, desce porque quer fazer a obra na vida de alguém. Jesus só desceu, só despiu da sua glória, só saiu do lugar onde estava ele com o Pai, porque viu a necessidade, oh glória, da minha vida e da sua vida. Deus está no jardim. Mesmo após a queda, Deus está no jardim.
Mesmo após o pecado, Deus está no jardim. Mesmo após Adão e Eva errarem, Deus está no jardim. O texto vai dizer que quando eles ouvem a voz de Deus, oh glória, eles se escondem. Mesmo depois de ouvir os passos e a voz de Deus, eles decidem se esconder. E nós podemos apresentar claramente aqui. A questão é como eu e você reagimos à voz de Deus. O problema aqui não é ouvir, porque ouvir qualquer um pode ouvir. O problema aqui é como eu vou reagir mediante a voz de Deus. Você vê cenários. Quando Samuel ouve a voz de Deus e como ele reage mediante a voz de Deus. O problema aqui é que Adão e Eva, mesmo depois de pecarem, ainda assim ouvem a voz de Deus. Ainda assim ouvem aquilo que Deus estava falando. Ouvem os passos de Deus, mas não reagem mediante a sua voz. E o que Deus quer de nós não é apenas que eu ouça a voz dele. Deus quer que eu reaja mediante a sua voz. Deus quer que eu faça alguma coisa depois que eu ouvir ele falar. A pergunta é, você diz ouvir a voz de Deus. E como você reage? Como se porta? Como se comporta? Como se manifesta mediante quando Deus fala contigo? Não basta apenas ouvir. Precisa reagir. Oh glória! Não basta apenas dizer que ouviu, que viu, que viveu. Precisa reagir mediante aquilo que Deus fala. Só que o texto continua dizendo, eles se esconderam, Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre árvores do jardim. Eles estão indo para um lugar que não é o lugar aonde Deus os conduziu ou Deus queria que eles estivessem. Eles estão indo, sendo empurrados para um lugar, se esconder entre as árvores do jardim. Eles estão indo, entrando em um lugar, se escondendo em um lugar, caminhando para um lugar onde o pecado está empurrando eles. Não era ali aonde Deus queria que eles estivessem, mas o pecado empurra. O pecado impulsiona a pessoa a viver o mais longe de Deus possível, o mais distante de Deus possível. O que você percebe é que o pecado automaticamente empurra. E o texto vai dizer que eles se escondem. Se escondem. Eu escrevi assim: esconder é se ocultar, não demonstrar, pôr em um lugar onde não consegue encontrar, evitar que pessoas tomem conhecimento sobre algo ou alguém. E essa é a intenção do diabo, que através dos nossos pecados, dos nossos erros, que nós ficássemos em um lugar no qual nós nem sabemos mesmo aonde estamos. O pecado vai te levar para tão longe de Deus, ao ponto de você mesmo não saber aonde está. Olha a situação. Então 4 coisas acontecem após a queda. Primeiro, Deus desce no jardim. Segundo, eles ouvem a voz e os passos de Deus. Deixa eu lhe dizer, tem gente que está distante, mas sabe quando Deus fala. Vanessa, sabe. E por que não volta? É porque ele não reage. É porque ele não se porta do jeito que devia se portar quando ouvia a voz de Deus. É porque ele não toma uma postura. Ele até ouve. Ele vai em um culto, ele ouve uma palavra, ele ouve o louvor, ele sabe que Deus está falando com ele. Mas qual é o problema? Ele não reage. E Deus está falando com alguém aqui. Quando eu falar com você, faça alguma coisa. Quando eu falar com você, reage. Oh glória. Deus está falando com alguém aqui. A terceira coisa que acontece após a queda é eles se esconderem. E é isso que o pecado faz conosco. Nos leva para longe. O texto é claro. Eles se esconderam da presença. Se esconderam da presença.
Enquanto a presença de Deus quer se manifestar, enquanto a presença de Deus quer se revelar, enquanto a presença de Deus quer estar ativa, tem gente se escondendo, tem gente fugindo. Porque é isso que o pecado vai fazer, vai nos levar para longe, distante. Só que o texto vai dizer assim, tudo isso aqui ilustra o cenário da humanidade. E não é apenas uma história com personagens como Adão e Eva, não. Mas mesmo após a queda, mesmo após eles cederem à tentação de comer do fruto que Deus falou para não comer, mesmo diante desse cenário, você olha o versículo 9. E o que o versículo 9 vai dizer foi o que nós lemos. E chamou o Senhor Deus a Adão. Irmãos, isso aqui é tão incrível que mesmo o homem tendo pecado, tendo errado, tendo se afastado, tendo se escondido, Deus está interessado no homem ao ponto de chamá-lo. O homem poderia muito bem aqui se apresentar diante de Deus. Deus poderia muito bem ficar calado até esperar de forma voluntária Adão se prontificar em falar, em assumir o seu erro. Mas Deus ama tanto, Deus está interessado tanto que decide chamá-lo. Aí o texto vai dizer, Deus chama o homem, Deus chama Adão e diz, onde estás? Irmãos, eu quero que você entenda, Deus aqui não quer saber o lugar. Se atrás de uma árvore, se atrás de uma moita, se atrás de algum animal. Deus quer saber qual é a condição. Adão, onde estás? Não é que lugar que você está que eu não estou conseguindo ver. Pelo contrário, é em que condição você está. Deus sabia muito bem que deixou o homem em uma condição. Deus sabia muito bem que deixou o homem em uma condição de pureza, de inocência. E quando Deus aparece nesse cenário, o homem não está na condição que Deus deixou. O homem não está na condição que Deus determinou. E tem um escritor que diz, aqueles que pelo pecado se afastam de Deus, devem considerar seriamente onde estão. Em que condição você está? Será que nós estamos no lugar aonde Deus nos chamou? Ou estamos no lugar que o pecado nos conduziu e nos levou? Deus chamou o homem. A minha pergunta é, que amor é esse? Que amor é esse que mesmo depois do homem ter pecado, caído, Deus o chama e diz, Adão, onde? Oh glória, onde? É Deus dizendo para alguém que condição você está hoje. Você está naquilo que Deus lhe chamou. Você está da forma que Deus lhe chamou. Você está vivendo literalmente o que Deus preparou. Você está andando literalmente naquilo que Deus lhe conduziu, naquilo que Deus tem direcionado a você, ou você está sendo levado pelo seu pecado, por tantas coisas, para ir para longe de Deus. Deus o chamou. E esse chamado, esta palavra que Deus libera, essa pergunta que Deus faz ao homem, onde está? Quando Deus chama Adão, é as mesmas palavras que o próprio Jesus vai dizer nos evangelhos. Vai dizer, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Gênesis, Deus está indo atrás do homem. Nos evangelhos, Jesus está indo atrás do homem. Glória a Deus por isso. Em que condição você está? Em que cenário você está? O texto bíblico vai dizer que Deus o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nos chamou para ser ovelhas do seu pasto, amigos, filhos, herdeiros. Deus nos chamou para isso.
pode estar caído, destruído, quebrado, acabado. Deus nos chama no dia de hoje, te chama no dia de hoje e diz: onde você está? Que condição você está? Eu não sei aonde você está agora, eu não sei aonde você está ouvindo esta palavra, mas Deus está chamando alguém no dia de hoje, dizendo: ei, em que condição você está? É Deus dizendo: ei, eu quero você de volta para o lugar que eu determinei. Eu quero você de volta para a condição que eu te coloquei. Deus quer você no lugar aonde Ele determinou. Deus quer você com o seu interior do jeito que era quando você estava vinculado a Deus. Mas coisas aconteceram ao longo do caminho, coisas aconteceram ao longo da sua trajetória e alguma coisa lhe roubou, te levou a se ocultar, a se esconder, a se afastar. Mas o dia de hoje é a oportunidade de você se colocar na condição e entender em que condição eu estou diante de Deus. Onde você está. Mas mesmo assim, mesmo após a queda, Deus chama o homem. E é isso que a graça nos dá a oportunidade de viver. A graça nos dá a oportunidade de ser chamados por Deus. A graça nos deu a oportunidade de ser escolhidos de Deus. A graça nos deu a oportunidade, através do Senhor Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz do Calvário, era o próprio Deus dizendo, através do meu Filho, eu chamo a humanidade de volta para a condição do início, do princípio. E eu sei que Deus está ministrando essa palavra ao coração de alguém agora. E você conhece alguém que talvez está distante, está afastado, está desanimado, está infeliz com a vida e precisa dessa palavra. Precisa entender que no dia de hoje, Deus o chama e diz onde você está, que condição você está. E eu tenho certeza que Deus vai ao encontro da sua vida nesta hora. Nesta hora. Ouça isso. Em um nome de Jesus, Deus vai de encontro à sua vida nesta hora, para lhe resgatar, para te dar um ânimo e dizer: vamos voltar ao início. Vamos voltar ao início, quando Ele te chamou. A condição que você está, talvez agora, não está sendo favorável diante de Deus, mas Deus está lhe dando a oportunidade. Volte ao início. Volte na condição que Deus havia lhe colocado. E eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero que você fique com essa palavra, compartilha com alguém, manda para alguém, porque eu tenho certeza absoluta que Deus fará grandes coisas e falará com essa pessoa. Então, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.